A primeira coisa, o que foi a pergunta? A respeito do coração humano, analise as afirmativas a seguir. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 afirmativas. 5 afirmativas sobre o coração humano. E aí, ao final dessas 5 afirmativas, eu pergunto quantas estão erradas, quantas estão incorretas. Eu tenho 4 afirmativas incorretas, eu tenho 3, eu tenho 2, eu tenho 1 ou nenhuma está incorreta. Ou seja, todas elas estão certas. É isso que a gente vai ver agora. A primeira afirmativa diz o seguinte: o coração possui 3 faces. A face externo-costal, diafragmática e pulmonar. Isso está certo ou isso está errado? Isso está certíssimo. Né? O que é a face? É para o local que o coração está voltado. Ele está voltado à frente do coração. A face que está voltada para frente é a face externo-costal. Voltada para frente. Para o externo que está à frente do coração e para as costelas. Certo? Cartilagens costais. A face pulmonar é a face que está voltado para o pulmão. Né? Então, fica na lateral do coração. E a face diafragmática, que fica inferiormente, fica na parte de baixo, que é a face que fica repousada sobre o músculo diafragma. Então, o coração possui 3 faces. Segunda afirmativa. Somando-se as válvulas atrioventriculares e semilunares, temos um total de 4 estruturas. Ponto. 3 destas válvulas são tricúspides e apenas uma é bicúspide. Ponto. Vejam que no próprio enunciado, a banca, né, está chamando de válvula atrioventricular e válvula semilunar. Né? E está chamando aqui embaixo de válvulas. É aí que eu pergunto a vocês: o que é uma válvula e o que é uma válvula e o que é uma válvula? Primeira coisa, válvula é um conjunto de válvulas, de cúspides, de folhetos. São estruturas em conjunto que vão formar uma válvula. Só que é comumente chamado pelas bancas, as válvulas, que é o nome anatomicamente correto, comumente elas são chamadas de válvulas. Ah, mas isso está errado. Tá, anatomicamente está errado. Mas a gente tem diversos exemplos de bancas Brasil afora que chamam a válvula tricúspide e a bicúspide, por exemplo, a aórtica, a pulmonar, de válvula e não de válvula. Então, muitas das vezes, a gente tem que entender o que a banca quer. E eu quero deixar esse recado para vocês. Muitas das vezes, a banca vai escrever válvula e ela vai escrever achando, considerando que aquilo ali está correto. E é isso que você tem que marcar. Anatomicamente, o termo mais correto, mais aceitável é válvula. Porque vejam só a imagem. Eu tenho aqui a pulmonar, eu tenho aqui a aórtica, eu tenho aqui a tricúspide e eu tenho aqui a bicúspide. Vejam só os folhetos, vejam as cúspides de cada uma. A bicúspide, eu tenho uma cúspide aqui e eu tenho uma outra cúspide aqui. Duas cúspides. A tricúspide, como o próprio nome diz, eu tenho 1, 2, 3. A tricúspide, obviamente, possui 3 cúspides. A aórtica e a pulmonar, podemos ver aqui, ó, 1, 2, 3 cúspides, 1, 2, 3 cúspides. Ou seja, a tricúspide, a aórtica e pulmonar são 3 das 4
valvas que são tricúspides. Apenas uma é bicúspide. Ou seja, essa afirmativa, ela está correta, sim. O que você pode fazer é tentar argumentar. Ah, mas válvula é diferente de válvula. Mas não se esqueçam disso que eu estou falando. É muito usual, principalmente a própria banca FGV, chamar a válvula tricúspide de válvula tricúspide. E isso não é considerado erro por parte deles. Então, as duas primeiras estão corretas. A terceira, o pericárdio é um saco fibroceroso, perfeito, que envolve o coração e é dividido em duas camadas, perfeito. O pericárdio fibroso e o seroso, ótimo. O pericárdio seroso, neste último, temos duas lâminas, uma parietal e uma visceral. E a lâmina visceral, ou seja, aquela que está em contato com a víscera, a gente também chama ela de epicárdio. Isso também está corretíssimo. Vamos ver aqui. Olha que imagem legal para a gente entender. Vamos ver de dentro para fora? Do mais profundo para o mais superficial. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a câmara cardíaca, cavidade cardíaca, nós temos o endocárdio envolvendo a parte de dentro do coração, nós temos o músculo do coração, que é o miocárdio, e aí começa a vir as lâminas. Então, eu tenho aqui a lâmina visceral do pericárdio seroso, que é essa que está em contato direto com o miocárdio, que é o que a gente chama de epicárdio, não confundam isso. Depois eu tenho uma cavidade pericárdica, e aqui eu tenho, olha só o folheto, aqui eu tenho o folheto da lâmina parietal do pericárdio seroso. Então, o pericárdio seroso, ele tem duas lâminas, parietal e visceral. Visceral em contato com a víscera, se chama epicárdio também. Parietal por cima. E por cima disso tudo, a gente tem o pericárdio fibroso. Tá certo? Então, fica a dica aí sobre isso. Corretíssimo essa afirmativa 3. Afirmativa 4. O lado direito do coração possui o sangue pobre em gás oxigênio e o lado esquerdo possui o sangue oxigenado. Tem gente que chama de coração direito e coração esquerdo, né? O lado direito, vejam que ele está todo em azul, essa representação em azul mostra que é o sangue rico em dióxido de carbono, pobre em oxigênio, sangue venoso, sangue desoxigenado, são muitas as palavras que a gente pode usar. O lado esquerdo do coração está vermelhinho, né? Rico em oxigênio, oxigenado, sangue arterial, são muitas as palavras que a gente pode utilizar. Então vejam que o lado esquerdo é vermelho, é arterial, é sangue rico em oxigênio, e o lado direito é o oposto disso. Então, essa afirmativa também é verdadeira. A última afirmativa diz que a primeira ramificação da artéria aorta são as artérias coronárias, vasos que nutrem o próprio músculo cardíaco. Tem muita gente que se confunde achando que a primeira ramificação é aqui em cima, o tronco braquiocefálico. Negativo. A primeira ramificação está aqui, bem na aorta ascendente, bem no comecinho da aorta ascendente, tem aqui a coronária esquerda e a coronária direita. Claro, elas vão se ramificar para dar o suporte necessário para todo o músculo cardíaco, mas as primeiras ramificações da artéria aorta são as coronárias, esquerda e direita. São esses vasos que levam nutrientes, oxigênio para o miocárdio. Ou seja,
O sangue que passa dentro das cavidades do coração não nutrem o miocárdio. O sangue que vai nutrir o miocárdio é o sangue que vem da artéria aorta e depois é distribuída para as coronárias. Então, essa última afirmativa, ela também está correta. Então, das 5 afirmativas, quantas estão incorretas? Incorretas? Nenhuma. A resposta a se marcar é a alternativa A. Quem foi de A acabou acertando essa questão.